Olá, irmãos. Hoje, dia 20 de junho de 2023, estamos na aula número 25. Bem-vindo você que está começando agora o nosso curso Catecismo em um Ano. Estamos aí seguindo, chegamos à metade do ano, hein? Estamos quase encerrando o mês 6, portanto, quase chegando já à metade do Catecismo da Igreja. E nesse trecho que nós vamos comentar hoje, nós vamos falar sobre a Eucaristia e principalmente sobre penitência, o sacramento da penitência. Então nós estamos terminando os sacramentos de iniciação cristã, vamos relembrar, batismo, confirmação e Eucaristia, e iniciando os sacramentos de cura. Penitência é o primeiro deles, né? Então, terminando a parte da Eucaristia, número 1391, os frutos da comunhão. Muito importante entendermos por que Nosso Senhor disse que nós temos que nos alimentar da Eucaristia. Ele disse em João capítulo 6, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida em si mesmo. De outro lado, ele diz também, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, quem quer perseverar na graça, precisa alimentar-se da Eucaristia. Então, o primeiro fruto da comunhão eucarística aumenta a nossa união. Nossa união se torna mais íntima com Cristo. E vamos lembrar que a união com Deus é a razão de ser, né, de toda a revelação. Para que Deus nos dá a graça? Para que Deus se revela? Porque Ele quer que nós nos unamos a Ele. Para que Deus nos criou? Né? Por que Deus criou o universo? Criou o homem? Para que se unissem a Ele. Por amor. Não tem outra motivação. Né? Deus não tem necessidade alguma de criar. Ele só cria porque quer que nós nos unamos a Ele. Então, a Eucaristia que realiza essa união com Deus aqui na Terra. 1392 faz essa comparação. O que é o alimento material para o corpo é a Eucaristia para a alma, para a vida espiritual. A Eucaristia, portanto, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Essa graça que é recebida no batismo, ela não fica estagnada na nossa vida, ela tende a crescer, né? Até nos santificar, até nos levar para o céu. Por isso nós precisamos nos alimentar muitas vezes da Eucaristia. Quando nós falamos de alimentação do corpo, nós dizemos que o que é necessário, biologicamente falando, 3 refeições por dia, né? O corpo precisa se alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Mas se você for a um nutricionista ou a um gastroenterologista, ele vai dizer, olha, eu aconselho que você se alimente mais vezes. Então não é só o café da manhã, o almoço, o jantar. Faça um lanche ali pelas 10 da manhã, outro lanche ali, café da tarde, né, pelas 4 horas. Se você jantar por volta das 7 e for dormir às 11, tome um suco antes de dormir. Então, até 6 refeições por dia. Então, quer dizer que uma coisa é o mínimo necessário, outra coisa é o ideal. O mínimo necessário na vida espiritual é alimentar-se todo domingo da Eucaristia. É o mínimo, tá certo? Mas a igreja recomenda, quantas vezes for possível, vá à missa e comungue. Então, os santos na igreja sempre recomendaram comunhão diária para quem pode. É um privilégio. Eu, como sacerdote, essa é a maior vantagem de ser padre. Eu tenho a comunhão diária. Eu tenho a graça de me alimentar diariamente da Eucaristia. Com exceção de quando eu estou em pecado grave. Quando eu cometo um pecado grave, eu, padre, enquanto eu não encontro um presbítero, meu colega, para me confessar, enquanto eu não me arrependo e não recebo a absolvição, eu não posso comungar, né? A não ser quando eu sou obrigado
a comungar que quando eu celebro a missa. Então, eu, pelo menos, faço assim. Eu, me mantendo na graça de Deus, eu celebro a missa todo dia. Se eu caio num pecado mortal, então eu paro de celebrar. Eu só celebro quando está na escala, quando eu sou obrigado a celebrar. Quando eu sou obrigado a celebrar, eu sou obrigado a comungar, porque faz parte do sacrifício eucarístico que o padre comungue. O padre comungando é a consumação do sacrifício. Ninguém mais precisa comungar na missa, mas o padre precisa, porque para que o sacramento se celebre validamente, né? E, detalhe, para haver a celebração da missa, o padre tem que se alimentar do pão consagrado naquela missa. Não pode se alimentar do pão que está na reserva eucarística, que está no sacrário. E tem que beber do cálice, né? Tem que ser a comunhão sobre duas espécies. O padre só. Os leigos não precisam. Mas o padre precisa, né? Porque isso é o que leva à consumação do sacrifício. Todo sacrifício de comunhão no Antigo Testamento tendia a ser consumido no final. Por exemplo, a ceia da Páscoa. Tinha que comer, os convivas, né, os comensais tinham que se alimentar. Todos tinham que comer daquele cordeiro, né, imolado. Enquanto o cordeiro não fosse comido, ingerido, o sacrifício da Páscoa não estava completo. Então, nós padres estamos debaixo da mesma regra que todos os batizados. Nós também precisamos estar em estado de graça para comungar. O problema é que se eu não estiver em estado de graça e eu tenho que celebrar a missa, porque é o meu dever de ofício, eu coloco em risco a minha salvação. Então, aquilo que ao mesmo tempo é a maior bênção que um padre tem, que é poder celebrar a missa todo dia e poder, portanto, ter comunhão diária, é também o maior risco. Porque se eu estou celebrando missa em estado de pecado mortal, né, e se eu vier a morrer antes de me confessar, antes de me arrepender e confessar, eu posso perder a salvação. Pode acontecer, eu como pároco, levar muitas pessoas da minha paróquia para o céu e eu mesmo ir para o inferno, né? Então, por isso precisamos rezar muito pelos sacerdotes. Rezem mesmo. Sexta-feira passada foi o Dia Mundial de Oração pela santificação dos sacerdotes. Precisamos mesmo, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós padres seremos muito mais cobrados do que vocês leigos. Muito bem. A Eucaristia, a comunhão também nos separa do pecado. 1393. Nos purifica dos pecados. Tem uma citação aí de Santo Ambrósio, né? Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Esse remédio é a Eucaristia. Mas atenção, não confunda Eucaristia com penitência. Vamos chegar lá, né? Se eu estiver em pecado mortal, eu primeiro preciso da penitência, né? Mas a Eucaristia perdoa os pecados veniais. E a Eucaristia me preserva dos pecados mortais. Se eu estou em estado de graça, me confessei, estou comungando, a comunhão, um dos frutos dela é que conserva em mim a caridade, fortalece a caridade. Caridade é a minha união a Deus, né? Que me une a Deus, o amor a Deus. Então, apaga os pecados veniais, reaviva o meu amor a Deus, rompe com as amarras desordenadas com as criaturas, né? E preserva dos pecados mortais futuros. Então, se você está aí lutando para vencer um vício, cai, confessa, e toda semana cai de novo e precisa confessar de novo, talvez você precise comungar melhor, né? Porque a comunhão tende a preservar a alma dos pecados mortais futuros. 1395 do Catecismo. E aí também nesse mesmo número diz, a Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. Só pode entrar na fila da comunhão, receber a Eucaristia, quem está em plena comunhão com a Igreja. Quem não concorda com algum mandamento, quem não concorda com o dogma da Igreja, quem não assina embaixo tudo aquilo que a Igreja diz, tudo aquilo não pode comungar, certo? Estaria levantando um falso testemunho quem recebeu o sacramento, que se chama comunhão, mas efetivamente não está em comunhão com a Igreja.
está fazendo um pecado público de mentira. Além disso, 1396, a comunhão aprofunda a unidade do corpo místico, a minha incorporação à igreja. Cada vez que eu comungo, se eu estou mais unido a Cristo, e Cristo não é só Jesus, lembra que a gente sempre fala isso? Cristo é Jesus mais a igreja, é a cabeça mais os membros. Então, se eu me uno mais à cabeça, eu automaticamente me uno também mais aos membros. Então, aprofunda-se a minha incorporação à igreja que o batismo realizou. 1397, a comunhão também tem consequência social. Olha só. Compromete com os pobres. Atenção, porque muita gente, quando ouve a igreja falar de pobre, pensa assim, ih, lá vem a teologia da libertação. Isso não tem nada a ver com teologia da libertação. Aqui tem uma citação de São João Crisóstomo, né? Degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Então, São João Crisóstomo vai dizer, se eu estou recebendo a comunhão, eu tenho que ser misericordioso com os pobres. Me compromete com os pobres, portanto. Aqui nós temos 1399 e 1400, uma orientação sobre Eucaristia e igrejas não católicas. Né? Primeiro falando das igrejas orientais, a que nós chamamos de ortodoxas, né? Aquelas que não estão em plena comunhão com a igreja católica. Essas igrejas ortodoxas, apesar de não estarem em comunhão conosco, com o Papa, não obedecerem o Papa, não reconhecerem a autoridade do Papa, elas têm a sucessão apostólica, porque elas se separaram da Igreja Católica com a ordem, né, o sacramento da ordem integral. Eles têm os bispos, eles que vão fazendo sucessores, eles têm os padres, eles têm os diáconos, etc. Eles têm o sacerdócio do Novo Testamento, eles têm a Eucaristia, eles creem como nós cremos, que não é só um símbolo, é realmente a substância do corpo e o sangue de Cristo. Então, é possível haver comunhão eucarística entre católicos e ortodoxos. Por exemplo, se um membro de uma igreja ortodoxa está numa cidade onde não há igreja ortodoxa, ele pode vir na igreja católica, falar com o pároco autoriza ele a comungar, apesar de não estarmos em plena comunhão. No caso dos ortodoxos, isso é possível. E vice-versa. Se eu vou fazer uma viagem para a Rússia, sei lá, e lá onde eu estiver não tem igreja católica, eu não quero faltar a comunhão dominical, eu posso ir a uma igreja ortodoxa russa e receber a comunhão lá. Conversar com o padre, né? Apesar da comunhão plena, né, não está acontecendo, na mesa eucarística há certa comunhão. Agora, com as comunidades do protestantismo, veja, o catecismo não chama de igrejas, hein? Só chamamos de igrejas aquelas que têm a sucessão apostólica, que têm o sacerdócio. Igrejas, o que nós chamamos de igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, essas chamadas igrejas, na verdade, não são igrejas, são comunidades eclesiais. Por que não são igrejas? Porque eles não têm o sacerdócio. Né? Então ali eles não têm o sacramento da ordem, eles não têm a doutrina sobre o mistério eucarístico, né? A mesma doutrina que nós temos. Portanto, eles não têm a Eucaristia. Embora eles também celebrem uma ceia, na qual eles fazem memória da morte e ressurreição do Senhor. Eles afirmam que é preciso ter comunhão com Cristo, mas é uma semelhança muito remota. Isso não é Eucaristia. Nós não consideramos Eucaristia. Portanto, se um católico vai a um culto numa denominação dessas, né, ele não pode tomar a ceia. Não pode. Né? Porque nós não cremos que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Eles não têm o sacerdócio, eles não têm o sacramento da ordem, eles não têm a sucessão apostólica. Muito bem. Aí no 1402, nós temos uma coisa lamentável, eu achei. Eu estou usando, irmãos, essa versão do catecismo, essa edição aqui, novíssima edição, de acordo com o texto oficial em latim. Eu estou usando a 5ª edição, tá, do ano 2020,
Essa edição, essa nova tradução é feita pelas edições CNBB. Eu já até escrevi para edições CNBB que tem muitos erros de grafia. Nas notas de rodapé, então, muitos, né? Aqui, por exemplo, tem um texto belíssimo que é usado na festa de Corpus Christi, né? A antífona das segundas vésperas de Corpus Christi, que tem um monte de erro aqui, tanto na versão em latim quanto na tradução. Então veja, o texto é esse daqui. O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et future gloriae nobis pignus datur. Olha o que significa. Eu vou traduzir agora literalmente. O sagrado convívio. Ou podemos traduzir também como o banquete sagrado. Convívio significa banquete, né? No qual Cristo é recebido. Cristo é recebido. Na tradução aqui, lamentável, está escrito assim, ó banquete tão sagrado em que Cristo é alimentado. Não entendi nada. O que essa tradução aqui quis dizer? Está errada essa tradução, né? Em que Cristo é recebido pelo fiel que comunga. Recolitur memoria passionis eius. Quer dizer, renova-se a memória de sua paixão. Certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, ó sagrado banquete, no qual Cristo é recebido, renova-se a memória de sua paixão, a mente se enche de graça. A mente se enche de graça. E o penhor da glória futura é dado. De novo, então, ó sagrado banquete, no qual Cristo é recebido, renova-se a memória de sua paixão, a mente se enche de graça e é dado o penhor, nos é dado o penhor da glória futura. Tá certo? A tradução aqui desse texto ficou muito estranha, né? Enfim, esse texto mostra algo muito importante. A Eucaristia faz uma viagem no tempo, né? Ó sagrado banquete, banquete tão grande, em que algo do passado é trazido para o presente, né? A memória da paixão de Cristo, e memória é mais do que lembrança, já falamos isso, né? Memória é atualização. Então, faz-se a memória da paixão de Cristo, recebe-se a graça agora e a glória futura é antecipada, é dada como garantia, como penhor, né? Então, na Eucaristia, nós recebemos a plenitude da graça aqui no presente, porque renovamos algo que está do passado e antecipamos a comunhão do banquete do reino dos céus, que é o futuro. Olha que maravilha que é a Eucaristia, né? Nos números seguintes, 1403 até 1405, se diz aí que a Eucaristia é uma presença antecipada do Senhor. Veja, desde agora o Senhor vem em sua Eucaristia. Veja, quando o padre diz mistério da fé, depois da consagração do pão e do vinho, a comunidade diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. Maranatá é do 1 Coríntios 16, 22, também no livro do Apocalipse, capítulo 22. Maranatá é uma expressão do aramaico, a língua de Jesus, que significa vem, Senhor. Vem, Senhor. Então, toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós, como igreja, somos a esposa de Cristo que suspira por receber o Senhor. É como a esposa do livro Cântico dos Cânticos, que sai louca pelas ruas à procura do seu amado. Onde está o meu amado? Onde está o meu amado? Assim é a Eucaristia, a igreja quando celebra a Eucaristia, né? Vem, Senhor Jesus. A esposa suspira por reencontrar o esposo. Que coisa linda. Que coisa linda.
Muito bem, aí vem o resumindo aí, né? Que nós não vamos retomar, porque já está tudo dito. Apenas 1415. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Muito bem. Agora entramos no sacramento de cura. E dentro do sacramento de cura, vamos falar agora da penitência. Esse grande sacramento, tão importante para a saúde da nossa vida espiritual. Aqui nós temos uma ilustração bonita, né, que mostra um sacerdote sentado ao confessionário, um penitente de joelhos, e Jesus está atrás do Padre, e do coração de Cristo saem os raios da divina misericórdia. É Jesus misericordioso. Né? É isso que acontece espiritualmente. Que coisa linda. O penitente abre o coração para o ministro, o sacerdote. O sacerdote, ao traçar o sinal da cruz, é o próprio Cristo. Veja, não apenas representa teatralmente, como se fosse teatralmente. Ele é Cristo ressuscitado que dá o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Então esse é o sacramento da penitência, que tem como nomes o sacramento da conversão, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, porque a confissão é um elemento essencial. A confissão, a declaração pessoal dos pecados é um elemento essencial para esse sacramento. O sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação. Então, o que diz aqui de mais importante para a gente destacar? O pecado, 1425. Pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. O pecado, gente, é uma anomalia para quem já foi batizado. Se eu fui batizado, eu me revesti de Cristo, eu já estou na vida nova de Cristo. Então, o pecado é sempre um corpo estranho, como tem a bactéria e o vírus, né? Um germe, um verme, que entra no meu corpo e meu organismo repulsa, rejeita, né? Ou uma intoxicação. Assim é o pecado na nossa alma. A alma de um cristão, a alma de alguém revestido por Cristo, sempre deve ter ojeriza ao pecado, porque não convém mais a um cristão familiarizar-se com o pecado. Depois do batismo, porém, permanece a concupiscência, 1426. O que é a concupiscência? Vamos relembrar. É uma sequela do pecado original. O pecado original foi apagado no batismo, mas ele deixa uma sequela, que é essa inclinação, essa tendência para o pecado. Isso nós chamamos de concupiscência, que não chega a ser pecado, mas é uma inclinação para o pecado. E aí veja, 1428, se fala da segunda conversão. Existe a primeira conversão, que é aquela dos catecúmenos, é aquela de quem quer romper com o mundo e se tornar católico, né? Se inscreve como candidato ao batismo, catecúmeno quer dizer isso, né? E ele faz todo o processo da iniciação cristã, do catecumenato, e aí tem a primeira conversão, quando ele adere a Cristo, ele decide se tornar cristão. Depois que ele é batizado, muitas e muitas vezes ele cai em pecado mortal. E aí começa então a segunda conversão. Essa é ininterrupta, né? Vai durar a vida toda. Então, se eu sou batizado, eu já passei por uma primeira conversão. Eu já me converti a Cristo. E agora eu estou na segunda conversão. Até que a morte chegue para mim, eu estou na segunda conversão. Olha que bonito aí a citação de Santo Ambrósio, no final do número 1429. Existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. A primeira conversão, água do batismo. Segunda conversão, lágrimas. Lágrima aqui quer dizer chorar o próprio pecado. 1430 ele fala da penitência interior,
que o mais importante não são as manifestações exteriores de penitência, né? Como Jesus diz em Mateus capítulo 6, né? Quando jejuares, né? Não toque a trombeta diante de ti para que os homens vejam que está jejuando, né? Mas faça isso discretamente. Então, o mais importante não é a manifestação exterior. Tem muita gente que dá uma importância exagerada a essas manifestações exteriores de conversão, de penitência. Perdão. Por exemplo, tem pessoas que carregam demais, pendura terço na mão. Gente, terço não é para ser pendurado nem no pescoço nem na mão, viu? Terço é para a gente usar para contar as Ave-Marias. Tudo que, além disso, ou é exibicionismo, eu mostrar que eu rezo o terço, ou é superstição. Pessoa que pendura o terço aqui nunca reza, mas acha que porque pendurou o terço no pescoço, Nossa Senhora vai proteger de todo perigo. Vamos parar com superstição. Exibicionismo, né? Você não precisa ficar fazendo tatuagem com cruz, tatuagem com o nome de Deus, vestir só camisa religiosa com estampa de santo. Você pode fazer isso? Pode, mas não é necessário, não é conveniente exagerar nessas manifestações exteriores, né? Você gosta de ficar a missa toda de joelhos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Manifestações exteriores exageradas pode ser exibicionismo, vontade de parecer mais santinho que os outros. Ao invés disso, preocupe-se mais com a penitência interior. É o que Jesus criticou dos fariseus. Vocês estão muito preocupados em demonstrar que são santos e não tão preocupados assim em viver a penitência interior, né? O que é penitência interior? 1431, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. O cristão declarou guerra ao pecado. Eu peco, eu volto sempre ao pecado, mas eu não me acomodo no pecado. Eu não acho que é normal, eu não acho engraçadinho pecar, tá certo? Eu sou um combatente do meu próprio pecado. Eu odeio o meu pecado. Veja, eu me amo, mas eu não amo o meu pecado. Eu odeio o meu pecado. A única coisa que nós podemos odiar como cristãos é o demônio e o pecado. O resto nós temos que amar. Temos que amar o pecador, né? Temos que amar as provações que Deus permite. Temos que amar o mundo, né? Temos que amar o mundo. Querer a salvação para o mundo, mas o demônio não. O demônio nós não amamos, e nem o nosso próprio pecado. Certo? Cuidado, porque tem alguns psicólogos aí, né, que dizem assim, não, você tem que se reconciliar com sua fraqueza. Você tem esse vício, essa má inclinação, mas faz parte de você. Pare de lutar contra isso. Cuidado, católico. Não pare de lutar contra isso, não. Né? Você tem uma inclinação para o pecado? Lute. Você é guerreiro. Você foi crismado? Se você foi crismado, você é um soldado de Cristo que tem que guerrear, tem que lutar contra o pecado. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, 1432. Então, a conversão não é fruto do meu esforço só. Principalmente é fruto da graça de Deus. Então, mais do que eu me disciplinar para fazer tudo certinho, eu tenho que dobrar o joelho e pedir. Porque a conversão é obra da graça de Deus. 1433, é o Espírito Santo que persuade o mundo sobre o pecado, que convence o mundo sobre o pecado. Portanto, se eu percebo que a minha consciência está muito mundana, quer dizer, eu começo a relativizar, eu começo a achar que nada mais é pecado, eu começo a não sentir arrependimento, eu não consigo achar que eu estou assim, em pecado, que o meu pecado é grave, sinal que eu preciso invocar o Espírito Santo, porque é ele que me convence sobre a gravidade do pecado. 1434 fala das 3 práticas da penitência interior, jejum, esmola e oração, já mencionei. Por que Jesus recomenda essas 3 práticas? Porque eu preciso me converter em relação a mim mesmo, jejum. O que é converter em relação a mim mesmo? Autodisciplina, autocontrole, domínio próprio, né? É um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 6, 22. Né? Gálatas 5, 22. Autodomínio. Então eu preciso jejuar para que
eu me converta em relação a mim mesmo. Depois, eu preciso de oração para me converter em relação a Deus. Oração. E esmola, converter em relação ao próximo. Praticar esmola é conversão em relação ao próximo. Né? Como eu me relaciono com o próximo. 1438 fala do tempo de penitência. Nós temos a quaresma, né, os 40 dias da quaresma, e cada sexta-feira. Toda sexta-feira, a não ser que caia nela uma solenidade, por exemplo, sexta-feira passada, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, ou uma sexta-feira dentro da oitava do Natal, ou dentro da oitava da Páscoa. Né? Tirando essa sexta-feira em que se celebra uma solenidade, todas as outras sextas-feiras são dias de penitência. E nós católicos devemos fazer penitência, toda sexta-feira. Qual é a penitência que nós fazemos? É a abstinência de carne. Eu não como carne na sexta-feira. Todo católico é convidado a fazer essa penitência. E se eu esqueci? E se não tem outra proteína, não tem jeito, tem que comer carne? Tudo bem, você pode... Os bispos no Brasil permitem que você mude essa penitência por alguma outra. Né? Mas a penitência normal para a igreja do mundo todo é essa. Não comer carne às sextas-feiras. Né? Mas pode não comer carne de sangue quente. Não é negócio de carne vermelha não, tá, gente? É o seguinte. Animal que tem sangue frio, como peixe, por exemplo, a carne do peixe, que também é carne, né? A carne do peixe é de fácil digestão. Então, traz menos saciedade. A abstinência da sexta-feira é de toda carne de animal de sangue quente. Portanto, boi, porco, frango e outros animais, né? Tatu, jiboia, cabrito, o que mais que o povo come por aí. A gente faz a abstinência desse tipo de carne de animal de sangue quente. Só pode comer carne de animal de sangue frio, que é o peixe. Ou comer ovos, que também é uma fonte de proteína, ou soja, também é uma fonte de proteína. Toda sexta-feira para nós é assim. Se não puder, se eu esqueci, se não tiver jeito, eu tenho que transferir essa penitência para uma outra. Pode ser visitar um doente, pode ser fazer uma doação para uma obra social, pode ser rezar um terço, mas algo extra. Quem já reza o terço todo dia por costume, isso não vale, rezar terço não vale como penitência, tem que ser algo extra, certo? Pode ser, por exemplo, vou ficar sem internet hoje, sem comer doce, né? Eu posso mudar a penitência de não comer carne por uma outra, mas atenção, constitui pecado grave não obedecer à igreja que diz que eu preciso fazer penitência toda sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque foi nesse dia que Jesus sofreu por mim. Então, eu, agradecendo a Jesus que sofreu pelos meus pecados, me solidarizo a Ele, fazendo uma mortificação. 1441, Cristo transmite esse poder de perdoar pecados aos homens, que são sacerdotes. Só Deus pode perdoar pecados. Então pare de falar essa besteira. Eu não confesso ao Padre, eu confesso só a Deus na minha oração. Ninguém confessa ao Padre, queridos. Todos nós que vamos ao confessionário e dizemos ao pé do ouvido de um sacerdote nosso pecado, nós não estamos confessando para o fulano de tal que está ali, mas para Cristo. Ele está ali exercendo o papel de Cristo, como representante oficial de Cristo. Né? O fulano que está ali do outro lado da grade do confessionário não tem poder nenhum de perdoar pecados. É Cristo que perdoa, mas pelo sacramento da ordem, ele é representante de Cristo, oficialmente. Então eu preciso contar ao pé do ouvido de um sacerdote todos os pecados mortais que eu cometi. E o sacerdote, ele representa não só Deus, mas representa também a igreja. Aqui tem um texto interessante também, número 1447, né, que diz que nos primeiros séculos a disciplina da penitência era muito rigorosa. Primeiro, era a penitência pública. Não sei se você já assistiu ao filme As Missões.
né, que conta a história dos jesuítas que vêm aqui para a América do Sul evangelizar os índios. Ali, junto dos jesuítas, tinha um homem que carregava a sua armadura, carregava a bagagem de todos os missionários, arrastando uma corda, né? Aquilo era penitência. Por quê? Porque ele tinha cometido pecados graves, provavelmente homicídio. Então, durante muitos séculos, a penitência era algo público. Você tinha que carregar um peso, se vestir de saco de estopa, né? Era algo público, como era no Antigo Testamento. E era só uma vez na vida. Certo? E era muito rigorosa, uma penitência que durava anos. Se alguém cometesse adultério, por exemplo, tinha que ficar anos. Por exemplo, o padre dava uma penitência, vai peregrinando a pé até Jerusalém. Imagina. Né? Depois, a partir do século VII, a igreja vai mudando aos poucos a prática. Claro, o Espírito Santo vai mostrando para a igreja o caminho que convém para cada tempo. Nos inícios da igreja era necessário essa radicalidade maior, mas depois, ao longo do tempo, a igreja vai encarnando mais a misericórdia do que a justiça no sacramento da penitência. Por isso, a prática privada da penitência fica entre o sacerdote e o penitente. Ninguém mais precisa saber. Né? E agora é possível também com frequência regular. Os santos recomendam uma vez por mês, viu? Os diretores espirituais recomendam confessar uma vez por mês. A igreja diz no mínimo, uma vez por ano. Agora, quem não se confessa sacramentalmente, pessoalmente, junto a um sacerdote, pelo menos uma vez por ano, não pode comungar de jeito nenhum, está em pecado grave. A penitência é a segunda tábua de salvação depois do naufrágio, que é a perda da graça. Esse texto aqui do Concílio de Trento, citando Tertuliano, um dos padres da igreja. Então, vamos imaginar a nossa vida no mundo, né? Quando a gente perde a graça de Deus pelo pecado, o navio naufraga. E nós temos duas tábuas de salvação para a gente não afogar, não morrer afogado. A primeira tábua de salvação é o batismo. Se eu já usei essa tábua de salvação, não posso ser batizado de novo, se eu pecar de novo. Se eu naufraguei de novo, eu tenho uma segunda tábua de salvação, que é o sacramento da penitência. E é agarrando nessa segunda tábua de salvação que nós devemos seguir a vida até o fim da nossa existência aqui na Terra. Sempre procurando confessar quando tivermos pecado mortalmente. Muito bem, termina essa parte falando as partes do sacramento da penitência. A aula que vem nós vamos aprofundar isso. Né? Contrição, confissão, satisfação. A aula que vem nós vamos falar. E a fórmula que o padre pronuncia sobre o penitente, impondo as mãos sobre ele. Né? Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, está aí o exemplo do Papa Francisco, ele mesmo, uma vez por mês, se ajoelha para se confessar. E ele sempre faz isso lá no confessionário. Ele prefere sem a grade, olhando o padre. Né? Mas se você preferir com a grade, a igreja garante que você tem direito, embora na maioria das paróquias não haja mais a grade. Paciência, o importante é confessar. Olha para baixo, se você tem dificuldade de encarar o sacerdote olho a olho, olha para o chão, fecha os olhos, o importante é confessar, certo? Então, pode ser num confessionário ou pode ser assim, como nessa foto a gente vê o Papa e outros padres num mutirão de confissões durante uma jornada mundial da juventude. Né? Veja aí, tanto o Papa está olhando para baixo, quanto o jovem também. Porque pode ser constrangedor ficar olhando o penitente cara a cara. Né? É constrangedor para o penitente e constrangedor para o próprio sacerdote. Né? Seja como for, o importante é confessar e receber a absolvição. Até a próxima aula, se Deus quiser.